Se você não faz lançamentos toda semana para tua marca, você está perdendo dinheiro. Meu nome é Endrigo, sou aqui da Imp Joias Atacado, tá? Nós somos uma fábrica de semijoias localizadas no interior do estado de São Paulo. E eu tô passando aqui para vocês para falar de uma coisa muito importante em qualquer marca: lançamentos. É o que motiva qualquer cliente a querer estar próximo de você e, claro, comprar de você mais vezes, tá? Então segura aqui nesse vídeo que eu vou estar passando uma dica valiosa e como que é possível fazer isso mesmo com pouco capital. Primeiramente, uma coisa que a gente tem que entender que é muito legal. A maioria das pessoas começam nesse mercado de forma errada. Quando eu falo isso, eu falo porque a maioria das vezes a gente fica, eles ficam procurando ou preço, ou um fornecedor, né? E quando encontra algum que seja compatível com o que ela acha interessante, a primeira coisa que a maioria das pessoas que estão entrando nesse mercado fazem, depositam todo o valor investido no primeiro lote. Todo aquele valor que você separou, aquela graninha, né, que estava lá para você começar e tá tudo bem, acaba fazendo o quê? Investindo tudo na primeira compra. E isso é uma das coisas que mais penaliza qualquer pessoa que está entrando no mercado agora. Por quê? Dois motivos muito simples. Primeiro, se não der certo aquela mercadoria, perdeu o investimento. Esse é um dos casos que eu mais vejo as pessoas chegando até nossa marca e falando: olha, eu quero comprar de você, mas infelizmente nesse momento eu investi em outro fornecedor e estou com as peças paradas. Jovem gafanhoto. E isso é uma das coisas que acontece muito. E o segundo é não ter ainda uma experiência, não saber quais produtos vendem e sair comprando de uma vez todo o valor que você reservou para estar fazendo sua primeira compra, seu primeiro lote de vendas. E aí o que acontece? Você faz uma grande compra e se você não tiver performance, você não consegue fomentar uma das coisas mais importantes de qualquer marca de semijoias, que são lançamentos. Sim, se a gente pegar as grandes marcas do mercado, elas já entenderam que tem que ter lançamentos toda hora. Por quê? O lançamento em si, ele não é só você ter novos produtos, é você ter novos motivos para que o seu cliente volte até você. Então agora que você já entendeu como as grandes marcas fazem, vamos explicar aqui de uma maneira muito tranquila para que você entenda o porquê disso. Toda vez que você lança uma coleção, comissão não, uma coleção, o que acontece? Né? Além de despertar o desejo por novidades dos seus clientes, ok? Você pode também trabalhar na mentalidade, no gatilho da escassez, com edições limitadas, né? Fazendo com que o seu cliente se antecipe, com que ele queira ter aquele produto, porque pode ser que ele só consiga adquirir aquilo numa única vez. Então esse é um dos motivos para que a gente tem que entender que para uma marca de semijoias fomentar, ela tem que ter lançamento chegando toda hora nela. Porque senão ela vai ficar uma marca morta, né? Você imagina, você vai lá, apresenta todo o seu mostruário para uma cliente e passa uma semana, ela te chama para ver se tem alguma novidade e ela vê as mesmas peças, nas mesmas posições. Sabe aquela coisa que parece que não tem movimento. E confia em mim nisso. Falo porque quando a gente começou, a gente bateu muito a cabeça com isso. Uma marca que não se movimenta, que não se posiciona, acaba não sendo mais uma marca. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que você tem que tomar para começar a ter, né, lançamentos, seja semanais, seja quinzenais, mas vou ser bem sincero, semanal é muito melhor. Planejamento. Quando eu falo planejamento, eu volto ao que eu falei no começo desse vídeo sobre questão de orçamento. Não depositar todos os ovos no mesmo pote. Veja bem, você tem um capital, sei lá, R$ 500 para investir, ok. Está começando a investir seu capital em semijoias? O que eu sugeriria? Ao invés de você investir esse capital numa única vez, você pegar e particionar de repente ele em dois lotes. Como assim? Um pedido uma vez, outro pedido logo depois, ok? Para que você tenha o quê? Uma logística de peças novas chegando para você todo o momento. Então isso é uma das coisas mais importantes. Primeiro passo, planejamento. Entender que é muito melhor ter coisa nova chegando toda hora do que ter um monte de coisa de uma vez, certo? Dessa forma você começa a ter um volume. Pontos que muitas pessoas vão ter dúvidas. Ah, mas eu vou ter que pagar frete toda hora. Eu tenho que pagar o frete várias vezes. Entenda. Frete tem que estar na tua base de preço. Se você compra, sei lá,
10 peças e paga R$ 27. Você vai repassar R$ 2,70 por peça e tá tudo bem. Todo negócio funciona assim. Todos os custos até o produto chegar até você tem que ser repassados. Então isso é muito importante. Dessa forma você cria um planejamento estratégico. Você tem acesso a peças novas toda hora. Por quê? Geralmente todos os fornecedores do mercado estão lançando modelos. Nesse exato momento, de repente, tem alguém fazendo um lançamento aí na web e a gente nem sabe, né? Então, isso faz com que você consiga pegar a mercadoria na hora que ela tá fresca. E sim, isso é o que determina sucesso. Porque se alguma tendência chega para estourar, você tem primeiro, quem chega no poço antes vai beber água limpa. Pega essa. Mas é muito importante isso. Eu falo porque, quando veio a onda do Van Cleef Brasil, a gente acabou pegando no ápice isso. A gente chegou na importadora, foi muito doido. Tinha trevo. A gente trouxe sem nem saber de fato se ia bombar, se era aquilo mesmo. Montou o primeiro colar. De repente, eu tive que voltar lá buscar mais. Então por quê? Porque eu estava no momento certo, no lugar certo. E você, como é que você cria isso? Planejando. Sempre, definiu seu fornecedor, começou a fazer os pedidos. Vai lá, começa com pedidos para validação, coisa simples. Vai vendendo e vai já se planejando para trazer mais coisas, de forma que ao longo de um mês, sei lá, comece a chegar mercadoria toda semana para você. Dessa forma você vai conseguir criar toda essa logística de ter lançamentos toda hora na sua marca. Por que eu falo ao longo de um mês? Você está começando agora, primeiro você vai validar. E com base nessa validação, que você ofereceu os seus primeiros produtos, vão perguntar se você tem isso, se você tem aquilo. O que você vai fazer? Você vai começar a entender o que o seu cliente quer, e aí você começa a lançar o que elas, ou eles, óbvio, querem. E aí, imagina só, o cliente querendo, você lançando como uma novidade. E qual que é o passo número 2, que é um dos mais importantes? Criar expectativa e entender, se possível também, ter temáticas nas suas coleções. Olha, vou ser bem sincero, aqui eu não consigo colocar porque o fluxo é muito rápido e eu gostaria ainda muito de estar introduzindo isso aqui na fábrica, mas eu não consegui ainda. Mas vou dar uma dica: se você conseguir criar coleções temáticas, como por exemplo Semana das Argolas, você está trazendo muitas argolas, Brilhe Mais, né? Ou lançamentos, né? Para Dia Internacional da Mulher, seria muito legal. Caso não dê lançamentos da semana. Mas o ponto mais importante não é nem tanto os nomes de coleções, como muitas pessoas pregam. É você criar um ritual. Qual que é um erro que muita gente comete? Vai lá e começa a lançar aleatoriamente. Tô lançando essa peça hoje, a outra amanhã. No final das contas, o que acontece? Seu cliente vai ficar perdido, porque ele não sabe. E quando eu falo cria um ritual, pensa assim, você vai fazer lançamentos, por exemplo, semanais. Defina um dia, esse dia tem que ser sagrado. Eu falo porque aqui na Imp é toda segunda-feira. Então toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente tem modelos novos chegando. A gente faz uma live, uma apresentação de todos esses modelos para os nossos clientes. Então isso daí acaba, ao longo do tempo, gerando expectativa e caindo na rotina do seu cliente. Sim, imagina que você está fazendo esse rolê, sei lá, uns 6 meses. E aí, muitos dos seus clientes vão guardar que, por exemplo, toda segunda-feira você lança modelos novos. Eles já vão começar a esperar chegar segunda-feira para ver. Muitas vezes eles vão falar, olha, eu queria comprar aquela argolinha agora, mas eu vou esperar segunda, porque vai que chega alguma coisa que eu goste mais, ou então eu pego aquela argolinha e chega mais alguma coisa, eu pego aquilo. O que vai acontecer? Você vai começar a aparecer um programa de TV. Lembra daquele jornal que todo mundo gostava de dar boa noite pro Boris? Sim, porque era sempre no mesmo horário, era sempre a mesma pessoa, e isso é o que gera identificação, certo? Você ter um ritual de lançamentos. Ele tem que seguir à risca uma agenda que você vai programar aí, por exemplo, seja numa quarta, seja numa segunda, seja a cada 15 dias, certo? Ou seja, toda semana. Mas isso daí você, ao longo do tempo, você vai marcando presença na agenda dos seus clientes para que eles se movimentem sempre a estar consumindo, óbvio, os novos produtos, as tuas novas coleções toda, né, semana ou no ciclo que você definir. Então isso é uma das coisas mais importantes. E o último, claro, vai fazer um lançamento, vai liberar produtos novos. Não deixe para última hora. Começa soltando alguns spoilers, né, 1 ou 2 dias antes, tá? Em redes sociais, grupos de WhatsApp, se você tiver.
Pra quê? Pra que os seus clientes comecem a ver e já criar desejo de algum modelo ou outro, né? Veja, uma vez a gente foi soltar um modelo que era um brinco de corujinha. Cara, a gente deu um spoiler daquilo e a hora que eu abri ele no site, a hora que eu finalizei a live, ele demorou 2 dias pra acabar um lote inteiro. Por quê? Era um modelo que estava reprimido na minha demanda, eu não sabia, né? Porque não tinha nem. Foi um acaso isso mesmo. E quando eu fiz isso, putz, gerou uma demanda tão grande que a hora que ele esgotou, teve cliente, meu Deus, não volta mais. Eu falei, não volta, cara, não tem onde achar. Né? Porque a gente, no importador, já nem tinha mais aquilo que a gente tinha comprado todo o lote. Então, isso é importante. Quando você cria isso, faz toda essa organizaçãozinha aí, meu, você vai com certeza marcar presença, né, no seu cliente e, óbvio, fomentar sempre novidades e fomentar a coisa mais importante de você ter lançamentos toda semana, movimento no teu negócio. E agora vem uma das coisas que eu falo assim, ó, você entendeu já como ter lançamentos chegando toda hora, como fomentar, como divulgar, como gerar spoilers, e isso é maravilhoso. Mas agora eu vou falar uma das coisas mais importantes, um temperinho que tem que ter em todo lançamento. Isso eu faço aqui, eu adoro fazer isso. E isso faz com que os nossos clientes se motivem cada vez mais. Quando eu falo esse tempero aqui, ó, sempre ter ou um gatilho de urgência, certo? Um gatilho de escassez, eu vou explicar já mais ou menos isso, ou uma oportunidade real, tá? O seu cliente. Quando eu falo isso, você imagina assim, ó, você tem uma peça ou outra que você só tem uma unidade, então você gera um gatilho de escassez, porque ó, você imagina um cliente viu, ele amou aquela peça, tem mais pessoas que estão vendo ela, e você fala, ó, essa peça é exclusiva, eu só tenho uma no meu estoque. Com certeza, essa pessoa que se identificou demais com esse produto, ela não vai deixar para depois. Ela não vai procrastinar a compra. Porque ela fala, ó, se alguém comprar eu perdi. E eu quero muito aquilo. Né? Imagina você tá lá, numa situação igual essa cliente. Você também se moveria dessa forma. Outra coisa também, isso eu faço na IMP, é gerar uma oportunidade real. Uma oportunidade real que eu falo seria o quê? Uma oferta irresistível. Você imagina você pegar alguns produtos desse lançamento e falar, ó, esses produtos, ou todos os produtos, né, vai de você, estão com uma condição especial para quem está comprando, por exemplo, nas primeiras 24 horas. Vou dar, por exemplo, tantos por cento de desconto, ou vai ganhar um presente. Então, isso daí é um tempero essencial para qualquer lançamento. Quando eu falo isso, eu falo porque, ó, você imagina, você traz novidade, tua base de clientes fica animada a ver coisas novas toda semana e sabendo que toda semana vai ter ainda uma condição especial, seja um produto exclusivo que só tem um, seja um presente que você vai fazer, né? Ou seja, até mesmo um desconto ou até um frete grátis. Então pensa nisso, pensa dessa forma que não tem como. Sendo bem sincero, se você executar isso de uma maneira simples, prática, você já vai estar pelo menos 90% além do mercado, sim. E aí depois que você alinhou tudo isso, é só repetir o ciclo. Seja semanalmente, seja toda hora. Porém, a gente sabe que no mercado existe uma coisa que é muito complexa para isso acontecer. Eu falo assim, ó, porque quem está começando agora, infelizmente, muitos fornecedores pedem um mínimo muito alto para você começar a comprar dele, e depois tem um certo período, sim, de recompra sem mim, né? E entra naquele ponto. Se eu estou começando agora, será que vale a pena arriscar todos os ovos agora nessa galinha? Ou nesse pote, né? Será que vale a pena depositar, sei lá, fazer um pedido de R$ 800 que estão me pedindo, para depois eu poder fazer a cada 30 dias, né, uma recompra, né, e poder gerar esse ciclo maravilhoso que a gente falou? Então a gente sabe que isso é uma das coisas que mais trava. Ou tem fornecedores que tem aquele mínimo toda hora, né, e você não consegue ter como, né, porque você imagina assim, você investiu 500, não vendeu tanto naquela semana, ou investiu, sei lá, R$ 300, mas não conseguiu bater aquela meta de vendas ainda para rentabilizar, para poder trazer mais lançamentos. E tá tudo bem, porque teria que vender tudo muito rápido. Né? Então, uma coisa que a gente criou aqui, né? Isso é, eu acho que uma das coisas mais fundamentais desse jogo foi uma oferta que, vou ser bem sincero, não tem como não executar isso daí. A gente criou um projeto chamado Tornado 99. O que é isso? É uma oferta que a gente abre no site, né? Onde eu libero uns 50%, que já seria o preço, né, de distribuidor, ou seja, uma pessoa que geralmente revende para revendedor ou que usa para equipe de revendedores, então o site fica com 50% e com pedido mínimo de R$ 99. Isso é uma coisa que a gente abre toda semana.
Para quê? Para que quem seja da nossa base, que já executa isso, consiga fazer isso com maestria. Então isso é uma das coisas mais importantes. Alinhe também seu fornecedor, não precisa ser comigo, tá? Provavelmente, já vi que tem outros no mercado que tem muitas condições também, igual a gente, mas quando eu falo isso, eu falo porque, ó, se você não tiver um fornecedor que dê fluxo para que o seu negócio possa realizar compras, lançamentos toda hora, a chance do seu negócio ficar um negócio mais parado é muito grande. Então, hoje em dia, muita gente fala, fornecedor tem que ver preço, tem que ver qualidade, sim, mas também tem que ver condição de compra. Porque senão toda hora você fica refém ou ao mínimo, ou a ter que fazer um pedido muito grande toda semana, a cada mês, né, para poder ter as recomprinhas ali. E isso acaba o quê? Travando um dos pontos essenciais do seu negócio, que é o seu fluxo de caixa, que é o que geralmente dificulta a vida de qualquer negócio quando ele está começando. Falta de fluxo de caixa, porque se surgiu um imprevisto, você não consegue lançar peças. Você imagina, sei lá, você vai visitar uma cliente e fura o pneu, sei lá, da sua moto. E aí você, putz, olha, eu ia fazer um pedido de 500, agora não tenho mais, eu tenho pouco. Então, isso é uma das coisas mais importantes também, né? E muito obrigado para você que está assistindo esse vídeo, ó. Segue a gente aqui, se inscreve no canal, né? Eu nem sei onde é. E também eu vou deixar aqui abaixo, tá, gente? Na descrição do vídeo, o link do nosso Instagram, para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Lá a gente dá dicas, faz lives também, tá? De conteúdo. Lançamentos toda segunda. Ó, já pegou, né? Pegou o código aí. E também o link dos nossos grupos de WhatsApp, que são uma comunidade, um grupo de interação, tá? Não é um grupo fechado, com várias revendedoras do Brasil inteiro, sendo clientes e não clientes, tá? Então, se quiser entrar nessa comunidade também vai ser muito bem-vindo e um muito obrigado.